Olá, meus amores. Muito bom estar com vocês depois desta oração, desta comunhão com Deus. É sempre muito bom nos encontrarmos para reforçar em nós a palavra do Mestre, os ensinamentos do Cristo, que devem realmente prevalecer na condução de nossas vidas. Ensinamentos esses aos quais nós devemos ter atenção e devemos conversar muito, para que, através do diálogo, nós possamos criar o entendimento e assim encontrarmos forças para levarmos adiante o nosso propósito de melhoria, o nosso propósito de vivermos o que nos ensina o capítulo 17 do Evangelho, que é o sedes perfeito, como o vosso Pai Celestial, Ele é perfeito. Como temos a necessidade de percebermos o mal que há em nós, para que, com boa vontade e determinação, nós possamos ir, aos poucos, extirpando, desenraizando a nossa conduta negativa, os nossos pensamentos contrários ao amor, que acabam fazendo mal a nós mesmos. Como precisamos despertar e trazer a luz do bem para o centro de nossas vidas, porque é com esse despertar que nós vamos construindo uma vida melhor, uma vida com uma cota menor de sofrimentos, de ansiedades. Vamos fugindo do desespero, porque nesse trabalho conosco, nós vamos encontrando a coragem da fé. Nós vamos nos vestindo de uma resignação ativa que faz com que nós compreendamos as dores da vida e vamos percebendo assim que, como nós somos os construtores dos nossos dissabores, nós vamos buscando transformar, desconstruir aquela negatividade que fizemos ontem, que construímos ontem. Por isso nós precisamos da força do Evangelho, por isso nós precisamos da presença constante das doutrinárias, dessas conversas que nos irmanam, dessas conversas que nos aproxima cada vez mais uns dos outros e faz com que nós percebamos que sozinhos nós não atingiremos o objetivo necessário, que sozinho nós não alcançaremos a meta, que é nos tornarmos espíritos melhores. Porque nós nos precisamos? Porque é através da ajuda contínua que nós vamos nos dando, é através do exercício das virtudes que nós só podemos aplicar com a colaboração do outro, porque é através dos testes, das provas, que nós vamos mostrando o quanto nós avançamos, o quanto nós crescemos. E para isso, nós precisamos sim desenvolvermos o perdão. E nós não perdoaremos se não tivermos o que perdoar. Então, muitas vezes, as dificuldades, as lutas, elas surgem no caminho da gente para que nós possamos dar prova deste aprendizado. Não é assim que ocorre na escola da nossa terra? Quando nós adentramos a qualquer curso, nós não precisamos ser submetidos aos testes e às provas para que, através das notas que nós possamos ir adquirindo, nós vamos passar de um ano para o outro com direito a conhecimentos maiores, ou nós vamos ficar na mesma classe, no mesmo ano, aprendendo ainda as mesmas matérias, até que estejamos aptos a dar o passo seguinte. Então, assim é a nossa construção espiritual. Nós vamos reencarnando quantas vezes necessário for, até que nós possamos, de fato, demonstrar o aprendizado em cada matéria
que a vida nos apresenta. Então, nós temos, para uma existência, diversas provas, diversas provas, diversos testes, até que nós possamos ganhar a condição de espíritos puros. Mas até lá, a cada reencarnação, os testes vão se apresentando. E muito bom quando a cada existência nós vamos vencendo uma etapa, vencendo, e não temos que retornar ao corpo para repetirmos a mesma lição. Então, hoje, nós estamos aqui com a capacidade de vivermos esse capítulo 17 do Evangelho, do sedes perfeito, como vosso Pai Celestial, ele é perfeito, dentro daquilo que nos é possível, porque cada reencarnação nossa, nós possuímos uma condição X de desenvolvermos determinados conhecimentos, de passarmos em determinados testes. Por isso a vontade, por isso a reflexão, por isso esse empenho constante, ele é importantíssimo, porque hoje nós estamos aqui nessa reencarnação aonde nós estamos sendo convidados à prática do perdão, a exercermos com o perdão a tolerância. Olha só que de um sentimento nós podemos desenvolver outros, de uma virtude nós podemos desenvolver outras. Então, no perdão, nessa misericórdia que nós podemos doar ao outro, dela nascem a compreensão, dela nasce a indulgência, a tolerância, nasce o não julgamento. Tudo isso ligado ao perdão. Então, de tantos sentimentos que vêm também nos convidar à paciência, não é possível que nós não tenhamos condição de desenvolvermos algumas dessas virtudes, que nós não possamos criar conosco um compromisso sério para que nós possamos vivenciar essas matérias. E nós, da mesma forma quando adentramos um curso, da mesma forma como quando adentramos uma faculdade, nós recebemos o quê? Nós temos aí as matérias, nós temos aí a grade, né? Com todas as matérias que nós vamos ver. E cada mês, para tal semestre, eu tenho X matérias nas grades, então eu vou pegar essa e essa aqui, e arruma-se a grade, e nós vamos trabalhar com afinco para estudarmos e darmos conta daquelas matérias que nós abraçamos. Então, na vida espiritual, nós também precisamos dessa programação, nós precisamos dessa disciplina, desta organização, de olharmos de fato as matérias que nós temos para estudarmos, para desenvolvermos e para trabalharmos, para tirarmos boas notas nela. O desapego é uma dessas matérias, o perdão, como nós dissemos, o orgulho, a vaidade, mas nós podemos, ao invés de batermos de frente com o orgulho, nós vamos pegar o orgulho e vamos ver o que sai dele. A pessoa orgulhosa, como é que ela se apresenta? Ela é prepotente? Ela é arrogante? Ela tem uma vaidade em extremo? Ela não sabe silenciar? Ela quer ser a dona da verdade? Ela quer impor sempre a sua vontade aos outros? E aí nós vamos vendo o que a pessoa orgulhosa, o que o orgulho carrega consigo, e vamos trabalhando passo a passo, pouco a pouco, cada raiz desta, até nos darmos conta de que vencemos o orgulho.
A vaidade pela mesma forma. O que liga a pessoa vaidosa? A pessoa vaidosa geralmente é muito egoísta, quer ter tudo do bom e do melhor, quer sempre estar à frente de tudo, quer estar sempre belo, usando as melhores roupas, as melhores coisas, tudo enfim. E aí nós vamos trabalhando essas raízes, porque já se diz, o orgulho e o egoísmo são duas chagas na humanidade, mas elas arrastam tantas outras filhas com elas, que nós precisamos enxergar essas filhas e começarmos a trabalhar nelas para que assim nós possamos ser relativamente perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Então este capítulo, ele não pede que nós sejamos santos, utilizando, como sempre digo, asas e coroas, não. Mas nos convida a olhar para dentro de nós, para que nós possamos cair em si, para que caindo, tomando ciência do que somos, nós possamos começar a desbravar esse terreno. Porque se assim não for, nós vamos continuar vivendo de ilusões. Nós vamos continuar culpando o mundo pelos nossos dissabores. Nós vamos continuar condenando as pessoas por tudo de errado que há. E não vamos assumir a nossa parte. E nós temos uma relação direta ou indireta das muitas coisas que acontecem em torno de nós e no nosso planeta. Por isso que Jesus veio e disse assim, olha, sede perfeito. Mas não é essa perfeição de que você não pode sair da linha um trecho, não. É essa perfeição do cuidado consigo, da responsabilidade com a sua reencarnação, do preparo necessário para o enfrentamento da vida através da viagem em si mesmo, para coordenar os seus sentimentos, para estudar as suas emoções. Quem sou eu? Qual a minha natureza? Por que ajo desta maneira? O que posso fazer para ser diferente? Estudar com afinco essa matéria importantíssima, que é a matéria do viver. Dentro dela, nós observamos que está contido várias situações. Vivemos muitos momentos. E nesses momentos, cada um deles pede uma atitude, pede uma ação. E nós precisamos cuidar, e cuidar bem, porque cada ação nossa vai trazer uma reação. E nós precisamos estar preparados para as consequências. Então, dentro deste trabalho, nós vamos já questionando a nós mesmos. O que eu espero da vida? O que eu estou dando à vida? E de que forma a vida poderá me devolver o que eu estou ofertando a ela? Estou sendo um bom amigo, um bom pai, um bom filho, um bom irmão? Ou vice-versa? Estou fazendo bem o meu papel de trabalhador, no sentido que isso me traga contentamento, que isso me traga paz, me traga realização, aonde eu posso chegar em casa e dormir tranquilo, sem que nada pese a minha consciência? E trabalhador é em todos os setores da vida, porque a vida ela é movimento, a vida ela é trabalho, e nós não descansamos um só instante. Todos os nossos movimentos, o trabalho está presente. E é preciso que nós observemos também que tipo de trabalho nós estamos desenvolvendo mentalmente. O que nós guardamos
nas quatro paredes do pensamento, que se manifesta através das nossas atitudes. Do que nós nos alimentamos? Aí nós vemos a importância deste trabalho constante de vigilância. Por isso a sabedoria divina ela vem para nós e diz: olha, orai e vigiai para não cairdes em tentação. E esse orai e esse vigiai significa vigiar esse mundo íntimo nosso para que nós não nos enganemos, para que nós observemos com sinceridade o nosso procedimento, para que nós não coloquemos um véu e busquemos nos convencermos de que nós estamos fazendo o melhor possível, quando, na verdade, nós ainda estamos, muitas vezes, com os braços cruzados. Atitude de mudança. Atitude de mudança, ela deve ser constante e todos os dias. Esse caminho de perfeição não é um caminho de angelitude, mas um caminho de trabalho, um caminho onde nós vamos questionando de nós mesmos tudo que nós estamos fazendo. Buscar o caminho da perfeição é buscar agir no bem, é buscar fazer as coisas corretas, é buscar dizer não, muitas vezes, àquilo que seria a realização de nossos sonhos, mas que não vem, muitas vezes, embalado na honestidade. E nós, percebendo isso, vamos fugir a tudo aquilo que não seja bom, que não seja digno, que não seja justo. Nós vamos trazendo a nossa vida de uma maneira que ela não se corrompa. Que a nossa razão, ela esteja firme para qualquer situação. Por isso que não é só pegar o Evangelho e ler. Por isso que não é só chegar e falar e discursar. Não é só chegar e impor ao outro o que ele tem que fazer. Não. É preciso aprender com Jesus. Que para ser um trabalhador da sua seara, é preciso compromisso consigo. É preciso ser exemplo. É preciso estudar as suas lições, não para decorar, mas para aprender e delas retirar a parte que nos cabe e estarmos sempre vendo o que é que nós já podemos praticar para que, no fim de tudo, nós possamos ter uma nota satisfatória no livro da vida. Porque a maior alegria do aluno é ele ser reconhecido dentro do seu esforço. É ele ouvir que ele conseguiu se superar e ele conseguiu passar de um ano para o outro e alcançar um degrau a mais na linha do seu conhecimento. Espiritualmente, nós devemos ter o mesmo interesse, o mesmo cuidado, o mesmo afinco, o mesmo zelo de nos posicionarmos na vida para que nós possamos a cada dia fazer por merecer a bondade de Deus e as portas abertas da oportunidade de viver outras existências de uma maneira mais calma. Porque nós observamos no mundo hoje a luta que é, a instabilidade que é. Nós vamos vendo tantas coisas acontecendo. E costumo dizer que a vida agora, ela não tem mais aquela tranquilidade de cada um vivendo o seu momento ali. Porque
tudo no mundo estava seguindo dentro da normalidade. Hoje não. Hoje nós deitamos e ao despertarmos, nós não sabemos mais que notícias nós vamos encontrar, que acontecimentos ocorreram entre o período do sono e o despertar. Nós não sabemos. E hoje, o que está impactando no mundo, o que está acontecendo no mundo, está também impactando nas nossas vidas. Os nossos planos se alteram de acordo com o que ocorre lá fora, quando há um tempo atrás não era dessa maneira. Tudo isso é uma forma de Deus sinalizar para a gente que as coisas estão fora da ordem. E não podemos estar unicamente dizendo transição, 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 transição. Não. Porque tem, além da transição, a parte que nos cabe nesse latifúndio. Ou seja, o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa forma de agir, tudo isso influencia. Porque nós já sabemos da força do pensamento, nós já sabemos das energias que nós emanamos. E se estamos vendo tantas coisas acontecendo, é porque nós estamos vibrando também numa faixa que não é tão boa assim. Então é hora de nós acalmarmos o coração. Dentro desse ser desperfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito, nós devemos fazer a boa escolha, escolhermos a boa parte. Devemos buscar acalmar a alma, serenar o espírito, abraçar a paz, tentar viver o amor, para que nós possamos, assim, emanar fluidos que reequilibrem a natureza. Nós estamos vendo aí como o mundo está sofrendo com os vulcões, as erupções dos vulcões, como nós estamos vendo as tempestades de areia que só aconteciam no deserto, nós estamos vendo no Brasil, afetando muitas cidades, o dia virando noite, as tempestades desorganizando completamente a vida comum das pessoas. O mundo sendo sacudido. E além da ação da natureza, que na verdade não é uma vingança, como muitas pessoas dizem, a natureza está se vingando. Não, a natureza só diz, vocês estão me ferindo e eu estou gritando por socorro. E ao lado disso, nós vemos a humanidade sem querer aprender a lição de paz, sem querer vestir esta bandeira, esta camisa de harmonia, de entendimento, e trabalhar pela expansão do amor. E nós vemos as pessoas, mesmo com toda a brevidade que nós estamos vendo por uma pandemia e por tantos acontecimentos, tantos cataclismas, nós ainda estamos vendo as pessoas sem entenderem que é preciso desapegar. E aí nós vemos as pessoas atiçando as corrupções, aos desvios, aos desmandos, à prepotência, a torturas, a tantas coisas. A preocupação em se levantar uma cultura de ódio, de jogar um irmão contra outro, de jogar uma cor contra a outra. Meu Deus! Há mais de 2000 anos, Jesus veio conversar conosco para que nós mudássemos, para que nós percebêssemos que aquela forma de ser só nos trouxe dor e sofrimento. É preciso que agora nós despertemos para a realidade maior. Nós precisamos mudar. Nós também que conhecemos o Evangelho do Cristo, porque nunca se falou tanto no Mestre e também nunca se fez tantas coisas equivocadas em nome do Mestre. E Paulo já dizia que aquele que conhece a luz do Evangelho, ele é uma carta viva. E daí alguém tirou a mensagem, não é?
Veja o que você faz da sua vida. Porque talvez ela seja o único evangelho que alguém leia. Olha a responsabilidade. Nós, muitas vezes, nos tornamos a carta da paz, do amor, da decência, da ordem, do amor, da justiça, da caridade, que o outro tem para ler. E como é que o outro lê esta carta em nós? Se não através do nosso exemplo, se não através das coisas que nós falamos. Então, meus irmãos, é preciso que nós acordemos. É preciso que nós percebamos que o tempo está passando e cada vez mais as coisas estão acontecendo. E até quando nós vamos querer viver fugindo dessa realidade, desse encontro conosco mesmo? Até quando nós vamos brigar para irmos à praia? Até quando nós vamos brigar porque queremos ir para o shopping, para o cinema? Até quando nós vamos brigar porque nós queremos aglomerar, porque nós estamos com saudade de ver gente? Até quando nós vamos brigar por isso? E quando é que nós vamos perceber que precisamos deixar um pouquinho tudo isso para trabalhar conosco, para nos tornarmos criaturas melhores, para descobrirmos de fato o que é que nós viemos fazer aqui, de que forma nós devemos agir. Em descobrindo assim a nós mesmos, dessa maneira, aí sim chegou a hora. Porque nós iremos à praia com educação, nós vamos entender e cumprir a lei dos homens, nós saberemos o momento certo de irmos ao cinema, de irmos ao shopping, nós saberemos o momento de nos aproximarmos uns dos outros, nós saberemos respeitar as regras sanitárias, nós saberemos respeitar uns aos outros, nós saberemos entender aonde é que o nosso direito termina, porque começamos a perceber onde é que começa o direito do outro, e aprenderemos assim o cumprimento dos nossos deveres. É preciso que nós, realmente, meus irmãos, que nós percebamos o cuidado necessário com esta casa, que é a casa espiritual, esta arrumação que nós precisamos fazer dentro de nós, como nos convida Emmanuel na sua mensagem Casa Espiritual, e que nós gostaríamos aqui de lermos, para que nós possamos juntos irmos observando e sentindo cada passagem desta mensagem de Emmanuel no Fonte Viva, para que nós mudemos um pouco e percebamos que nós temos um compromisso com o mundo lá fora, sim, mas para que o nosso compromisso com o mundo lá fora ele seja bem-sucedido, nós precisamos de um compromisso conosco. E Emmanuel, neste livro, Vinha de Luz, ele tem uma mensagem interessante e que, se nós bem soubéssemos, a cada amanhecer, nós leríamos uma mensagem, ou do Vinha de Luz, ou do Fonte Viva, ou do Pão Nosso, ou do Caminho, Verdade e Vida, para que nós pudéssemos ali encontrarmos um roteiro para aquele dia, dentro das orientações e dos conselhos que Emmanuel nos traz. Então nós vamos fazer a leitura dessa lição, que é a 133, que está no livro Vinha de Luz, e que diz exatamente o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual, que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína,
e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada, ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachadas soberba, com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Tá aí. Casa espiritual. Dentro deste capítulo 17, sedes perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, cabe-nos hoje aqui a pergunta: como está a nossa casa espiritual? Nós somos uma casa abandonada? Somos uma casa com uma reforma que não acaba nunca? Somos uma casa largada, guardando os móveis abandonados e empoeirados, aonde cada vez mais poeira vai tomando conta? Ou nós somos uma casa em movimento, de constante limpeza, aonde nós vamos verificando tudo o que é preciso consertar, mudar, trocar, e nós estamos ativamente melhorando-nos a cada dia. Este é o grande questionamento de hoje, para que nós possamos responder às nossas consciências o que estamos fazendo da oportunidade reencarnatória, o que estamos fazendo das lições que a vida tem nos ofertado, não como castigo, mas como uma proposta de mudança, de transformação, para que nós sejamos mais resilientes, para que nós criemos mais empatia com o outro, para que nós sejamos mais solidários, para que nós desenvolvamos mais amizade, para que possamos ser uma casa livre de qualquer desarmonia, como diz aqui a lição, que raras são as casas que estão livres de determinados cometimentos, de determinados concertos e que caminham plena para a renovação. E assim, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência de melhoria, consciência de renovação. Somos uma casa espiritual aonde nós estamos precisando dessa reforma, desse conserto, retirar as eras que são aquelas plantas daninhas que vão tomando conta e vai sufocando-nos. Ou seja, os sentimentos que nós acalentamos de mágoa, de ressentimento, de irritabilidade, de impaciência. Esses sentimentos que nós vamos nutrindo, esse pensamento de desforço, porque alguém nos disse alguma coisa, porque alguém nos fez, e a gente não sabe esquecer, a gente não sabe amar, a gente não sabe relevar, a gente não sabe perdoar.
E nós vamos carregando essas coisas todas dentro de nós, que são verdadeiras ervas daninhas que vai tampando a nossa condição de entender, de respirar, de ver um mundo mais alegre, de ver um mundo melhor. Nós somos o que nós pensamos. Então hoje nós precisamos ficar com este pensamento. Nós precisamos ficar com esta reflexão, caminhando na certeza de que somos uma casa. Nós nos conduzimos, porque somos um espírito, utilizando um corpo facultado pela misericórdia de Deus, para que esse corpo ele possa nos conduzir aos lugares necessários de aprendizado, de transformação, de auxílio, de socorro. É preciso que a gente aproveite enquanto estamos aqui, que nós queiramos muito ser trigo, ofertar o pão da vida material, o pão da vida espiritual, porque todos nós nesta terra, nós somos pontes de Deus, caminhando cada vez mais ao encontro da luz. E nós não podemos parar os passos, nós não podemos estagnar, porque vamos dizer que não encontramos força, que a nossa natureza ela é mais forte. Quem é dono da natureza é o Espírito. O Espírito é quem comanda. O Espírito diz para si mesmo o que é que ele deve sentir. Ele escolhe abrir as portas para o mal ou para o bem. Ele escolhe ficar nas sombras ou se expor ao sol. Tudo depende de nós. Por isso que se diz que nós somos os artífices do nosso destino. Não podemos culpar a espiritualidade, não podemos culpar a Deus, não podemos culpar o Cristo, não. Os nossos sofrimentos, as nossas dores, não é Deus quem quer que assim seja. O tormento que o mundo passa, não é Deus que assim quer. Mas todos nós juntos, enquanto humanidade, reencarnados hoje nesta terra, nós trabalhamos para isso que estamos vivendo. E com essa consciência, ainda há tempo de fazermos diferente. Ainda há tempo de nos melhorarmos o suficiente para nos sensibilizarmos diante das dores do outro. Ainda há tempo de não querer tudo só para nós. Dentro daquele dito da minha mãezinha, farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós ainda podemos mudar. Ainda podemos permitir que a generosidade faça parte da nossa existência. Ainda podemos trabalhar pela implantação do amor, como diz a canção, da paz e da harmonia. Podemos tanto. Uma só criatura é capaz de fazer tantas coisas, negativas ou positivas. Nós vamos ver aí quantos homens conseguiram movimentar as guerras, mas também quantos homens conseguiram movimentar a paz. Porque nós somos todos influenciáveis. São mentes agindo sobre mentes. Mentes que muitas vezes fraquejam e sucumbem. Mentes fortes que às vezes resistem e não seguem. Mas todos nós somos influenciáveis. E nós precisamos trabalhar com Cristo para que a influenciação ela seja sempre boa, seja sempre crescente. Nós vemos o quanto irmã Dulce, sozinha, ela começou sozinha. A vontade era dela, o desejo era dela. Depois, ela contagiou os outros. Houveram aqueles que desistiram, houveram aqueles que recearam, mas houveram aqueles que persistiram junto com ela. Ela começou o trabalho. Hoje, ela está no plano espiritual, mas o trabalho por ela construído permanece. Mas tudo começou com um primeiro passo, que ela resolveu dar. E nós
Não precisamos fazer uma obra do tamanho da de Irmã Dulce. Nós podemos fazer as nossas pequenas obras dentro dos nossos lares, no nosso campo profissional, para com os nossos amigos. Tudo isso é se dirigir aos seres perfeitos. E aí fica a pergunta: quando é que nós vamos dar este passo para a nossa transformação? Quando é que nós vamos despertar para a luz do servir? Quando é que nós vamos nos tornar de fato criaturas confiáveis da bondade de Deus, para que Ele possa contar conosco sem que nós possamos dizer amanhã, depois, agora não? E tudo que fizermos, não estamos fazendo a ninguém, como Emmanuel nos diz na lição. Estamos fazendo a nós mesmos, porque cada luz que acendemos na vida para alguém, estamos, na verdade, acendendo na nossa casa espiritual. Portanto, meus irmãos, que nós possamos despertar, trabalhar juntos e irmos ao encontro. Então, meus irmãos, que nós possamos trabalhar juntos. Então, meus irmãos, que nós possamos trabalhar juntos, irmos ao encontro dessa perfeição relativa que está para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie agora e sempre, que possamos agora, juntos, orarmos, pedindo a Deus a paz, o amor e a misericórdia. Oremos.